Olá, amigos da EBEG, meu nome é Márcio Cavalcante e nós vamos hoje ver nesta aula os principais julgados de 2013 do primeiro semestre a respeito de direito civil. E vamos ver julgados na aula de hoje sobre direito à imagem, fraude contra credores e obrigações. Muita coisa interessante, muita coisa que vai ser cobrada na sua prova e muita coisa que você pode também utilizar na sua vida profissional. Vamos ver. O primeiro julgado que eu destaquei aqui para comentar com vocês é sobre a utilização de imagem sem a autorização do seu titular. Trata-se de um julgado do STJ em que a situação fática foi basicamente a seguinte. Determinado esportista famoso, no Rio de Janeiro, teve a sua imagem utilizada num cartaz de um evento esportivo sem ter conferido autorização para essa utilização. Então a organização desse evento utilizou a imagem desse esportista nesse cartaz sem que tenha sido conferida a autorização. Diante disso, esse esportista ingressou com uma ação de indenização por danos morais pela utilização indevida da imagem. Na contestação, o que a entidade organizadora do evento alegou? Olha, o evento não tinha nenhuma finalidade lucrativa ou comercial. Em razão disso, não é devida a indenização por danos morais pela utilização indevida da imagem. Essa foi a tese alegada pela entidade organizadora do evento. Essa questão, por meio de recurso, chegou até o STJ. E aí, meus amigos, o que o STJ decidiu a respeito disso? O STJ decidiu que, independentemente de o evento ter ou não finalidade lucrativa ou comercial, a indenização por danos morais era devida. A indenização por danos morais, nesse caso, decorre do simples fato do uso não autorizado da imagem. Então, o uso indevido do direito da imagem de alguém configura uma violação a um direito personalíssimo, a um direito da personalidade. E essa violação não é afastada pelo simples fato de o evento no qual ela foi utilizada não ter finalidade lucrativa, não ter finalidade comercial. O STJ reconheceu que, nesse caso concreto, o dano moral era in re ipsa. O que significa isso? Vocês podem encontrar na prova de vocês essa expressão, dano moral in re ipsa. E a significação dessa expressão é muito simples. Significa que é o dano moral com prejuízo presumido. Ou seja, a pessoa não vai ter que comprovar a violação, não vai ter que comprovar o dano sofrido para que haja essa indenização. Esse julgado foi divulgado no informativo 516 do STJ. O que eu chamo a atenção ainda sobre esse julgado, meus amigos? O STJ possui uma súmula, que é a súmula 403, que diz o seguinte, vejam na tela. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, esse é o texto da súmula 403 do STJ. E o que eu chamo a atenção a respeito desse julgado que nós acabamos de comentar, meus amigos? É que o STJ, nesse julgado que nós comentamos, ele foi além do que dispõe a súmula 403. O STJ conferiu uma garantia, uma proteção maior, superior ao que já é garantida pela súmula 403. Por quê? Pelo texto da súmula 403 do STJ, somente não depende de prova, a utilização da imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. E o que o STJ, nesse julgado que nós comentamos agora, disse? Olha,
mesmo não tendo fins lucrativos, a utilização não autorizada da imagem de alguém pode sim gerar danos morais, e esses danos morais não dependem também de prova. São danos morais in ré ipsa, ou seja, danos morais com prejuízo presumido. Vejam então que esse julgado foi além do que dispõe a súmula 403. E aí eu chamo a atenção do colega que está me ouvindo, do colega que está vendo esta aula. Por quê? Se na sua prova, meus amigos, for cobrado o texto literal da súmula 403, não tenham dúvida, marquem essa alternativa porque é a alternativa correta. A súmula continua valendo, a súmula continua produzindo todos os seus efeitos. Não foi cancelada, não houve nenhum problema com ela. No entanto, em concurso CESP, por exemplo, pode ser exigido o precedente que nós conversamos. Ou seja, pode ser dito o seguinte, que mesmo se o evento não tiver finalidade lucrativa, pode ser conferida a indenização por danos morais pelo uso não autorizado da imagem da pessoa. Entenderam, então, meus amigos? Esse assunto, então, Márcio, cai em concurso? Esse assunto é cobrado? Direito à imagem é exigido em concurso? Sim, é bastante exigido. Vejam aí essa questão da Defensoria Pública do Paraná. De olho na tela, meus amigos. Um famoso artista de rua que tem sua imagem veiculada em propaganda comercial sem sua autorização, terá direito à indenização, independentemente da demonstração de seu prejuízo. E aí, meus amigos, essa questão está certa ou está errada? A questão está certa. E qual é o fundamento? É a súmula 403 do STJ, a reprodução literal da súmula 403 do STJ. É aquilo que nós conversamos ainda agora. Caiu a súmula 403, a redação literal, podem marcar porque a súmula continua em vigor, a súmula está valendo ainda. Vamos ainda ver mais duas questões sobre o tema. MP de Roraima perguntou o seguinte: em caso de publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, o dano moral decorrente deste fato dependerá de prova. Está certo ou errado? Está errado. Por que está errado? Porque trata-se de hipótese de dano moral in ré ipsa, dano moral com prejuízo presumido, não depende de prova, alternativa errada, súmula 403 do STJ. Concurso também aí do MP do Piauí perguntou: a indenização pela publicação não autorizada com fins econômicos ou comerciais de imagem de pessoa dependerá de prova do prejuízo causado à pessoa. Também está errada pelo mesmo motivo que nós já comentamos na questão acima. Ok, então encerramos a parte de direito à imagem, meus amigos, e já vamos adentrar num novo assunto que é a fraude contra credores. Fraude contra credores, também chamada de fraude pauliana. Chamada de fraude pauliana porque aí vai uma curiosidade, porque esse instituto foi idealizado na época do pretor Paulo, né? Nos nossos primórdios, nos primórdios do direito, e por isso ficou com essa homenagem fraude pauliana. Mas o que é a fraude pauliana, meus amigos? De olho na tela, vejam comigo, o que é a fraude pauliana? Ocorre quando o devedor insolvente, né, o devedor insolvente é aquele cujo patrimônio passivo é maior do que o ativo, aquele que tem mais dívidas do que créditos. Então, quando o devedor insolvente ou próximo da insolvência aliena, gratuita ou onerosamente, seus bens, com o objetivo de impedir que o seu patrimônio seja utilizado pelos credores para saldar as dívidas. Sendo reconhecida que houve essa alienação fraudulenta, essa alienação com fraude contra os credores, o que acontece? A alienação ela é anulada. Esse é o texto do artigo 159 do Código Civil. Existe uma divergência sobre a natureza jurídica da alienação
da alienação fraudulenta. Isso está explicado no material de apoio que vocês já receberam, mas o que prevalece ainda pelo texto legal é que a fraude contra credores, ela gera a anulabilidade do negócio jurídico. Então, vocês relembraram já o que é a fraude contra credores, e nós vamos agora então ver quais são os pressupostos, né, o que deve ser provado pelo credor para que seja reconhecida a fraude contra credores. Então, o credor lesado precisa provar o quê para que seja reconhecida a fraude contra credores, meus amigos? Ele precisa provar o eventus damini, que significa o dano. Ele precisa provar que ele sofreu um prejuízo por conta dessa alienação feita pelo devedor. E ele precisa provar também o consilium fraudis. O consilium fraudis é o conluio fraudulento entre o alienante, né, devedor, e o adquirente, a pessoa que adquiriu esse bem. Há exceções nos quais esse consilium fraudis não precisará ser provado, em que ele é presumido, mas isso também está explicado com detalhes no material de apoio, não é objeto aqui da nossa aula. Então, o que eu quero que vocês saibam, que vocês relembrem, é que os dois pressupostos da fraude contra credores é o eventus damini e o consilium fraudis. E aí, meus amigos, já vem o detalhe, que se você não tiver atualizado com a jurisprudência, não acertaria na prova. A doutrina, em geral, aponta esses dois primeiros como pressupostos da fraude contra credores. É a doutrina majoritária que afirma isso. No entanto, o STJ, ele aponta um terceiro pressuposto. Além do eventus damini, que é o pressuposto objetivo, e do consilium fraudis, que é o pressuposto subjetivo, a jurisprudência do STJ, ela diz o seguinte: olha, em regra, para ser configurada a fraude contra credores, exige-se ainda um terceiro pressuposto. Qual é? O de que a alienação tenha ocorrido antes da dívida existir. Ou seja, para o STJ, em regra, só existe alienação fraudulenta se quando o devedor alienou o bem, a dívida já existia. Isso é chamado de o quê? De anterioridade do crédito. O crédito do credor, até fica um pouco redundante, mas é para que vocês entendam bem, o crédito deve ser anterior à venda, à alienação, à doação, à alienação em geral. O crédito deve ser anterior à alienação. E aí, meus amigos, o STJ, em 2013, enfrentou um julgado muito interessante. Qual foi? Determinado devedor alienou um imóvel que possuía. Então, vamos dizer que o João era devedor e alienou o imóvel que ele possuía. Com isso, ele ficou insolvente, ficou sem patrimônio para pagar a dívida que ele possuía com o seu credor. O credor ingressou com uma ação pauliana contra esse devedor. E aí, o que o devedor alegou? Olha, essa alienação que eu fiz foi anterior à minha dívida. Essa venda que eu fiz foi anterior ao crédito que esse credor aqui está exigindo. Então, não há fraude contra credores. E aí, qual foi a prova que esse devedor apresentou em juízo? Esse devedor apresentou em juízo um contrato de promessa de compra e venda, um contrato, um instrumento particular de promessa de compra e venda, não registrado em cartório, no qual estava uma data, de fato, anterior ao crédito que estava sendo discutido. E aí ficou sendo discutido o quê? Esse contrato, a data que estava prevista nesse contrato particular de promessa de compra e venda, é válida para provar que a alienação ocorreu antes da dívida?
e o STJ disse o quê? Disse que não. O STJ afirmou que essa data no contrato, ela não poderia ser utilizada para comprovar a dívida, para comprovar a anterioridade em relação à dívida. Por quê? Porque se trata de um documento muito fácil de falsificar. Como o contrato não foi registrado no cartório, esse instrumento particular poderia ser facilmente falsificado, facilmente adulterado. Em razão disso, o STJ considerou que a data prevista num contrato particular de promessa de compra e venda não pode ser considerada para fins de provar que a alienação foi anterior ao crédito. O que é que vai ser necessário então nesse caso? Vai ser considerada a data em que houve o registro no cartório, a data em que esse contrato, essa promessa de compra e venda foi registrada, porque aí sim nós vamos ter a garantia da segurança jurídica de que aquela data ali não foi forjada pelo alienante. Informativo 518 do STJ, que tratou sobre fraude contra credores. E agora vamos ainda, sobre a fraude contra credores, pontuar um outro julgado muito interessante do STJ. Vejam na tela aí o caso concreto, meus amigos. Luiz, um nome fictício, devia para um banco. O Luiz sabia que o banco ia executar o seu imóvel, que ele iria penhorar o imóvel para pagar as dívidas. Luiz então combina com Hugo, que era um amigo seu, e também com José, outro amigo seu, o seguinte: Luiz iria transferir esse imóvel para Hugo. Hugo estava de má fé, estava mancomunado com Luiz. E Hugo, para despistar o banco, também iria transferir o imóvel para José. Então, Luiz, devedor, iria transferir o imóvel para Hugo, e esse, também de má fé, iria transferir o imóvel para José. Com isso, imaginavam o quê? Luiz, Hugo e José, que o banco não iria desconfiar dessa alienação e que o imóvel ia conseguir ficar livre. De repente aparece Rui, que estava de boa fé, não sabia nada da situação e faz uma proposta pelo imóvel, se interessou pelo imóvel e fez uma proposta. Falou: olha, José, eu quero comprar esse imóvel. Rui estava de boa fé. José consulta Hugo e Luiz e a proposta era boa, resolvem vender o imóvel para Rui. Repare que esta última venda não foi simulada, esta última venda foi concreta, foi real, Rui estava de boa fé, Rui efetivamente pagou o valor, Rui efetivamente queria comprar o imóvel. Então, recapitulando, Luiz vendeu para Hugo de má fé, Hugo vendeu para José de má fé, simulou a venda, e José efetivamente vendeu para Rui, que estava de boa fé. O banco, diante dessa situação, ajuizou uma ação pauliana contra Luiz, Hugo, José e Rui. Uma ação pauliana contra essas 4 pessoas em litisconsórcio passivo necessário, pedindo o quê? Pedindo que fossem declaradas anuláveis, que fossem declaradas anuladas todas essas transmissões da propriedade e que o bem retornasse ao patrimônio de Luiz a fim de responder pelas dívidas do banco. Estão acompanhando, meus amigos? Está tudo ok? Então, o banco ajuizou essa ação pauliana. E aí, durante a instrução da ação pauliana, ficou provado isso que eu expliquei para vocês. Ou seja, ficou provado que Luiz simulou a venda para Hugo, que Hugo simulou a venda para José e que José efetivamente vendeu, queria vender o bem para Rui. Diante dessa situação, meus amigos, o STJ enfrentou o seguinte tema: é possível que
todas essas transmissões aí, que todas essas alienações sejam declaradas, né, anuladas, e com isso o bem retorne ao patrimônio de Luiz, né, é possível que Rui, que está atualmente com o bem, perca esse bem e esse bem volte ao patrimônio de Luiz para responder pelas dívidas? O STJ decidiu que não, né? Vejam aí a conclusão do que o STJ decidiu na tela de vocês. O STJ afirmou que, se ficar comprovado que o bem foi sucessivamente alienado fraudulentamente para diversas pessoas, mas que, ao final, o atual adquirente estava de boa fé, neste caso, deverá o juiz reconhecer que é eficaz o negócio, devendo-se condenar os réus que agiram de má fé a indenizar o autor da ação pauliana, pagando o valor do bem que foi adquirido fraudulentamente. Informativo 521 do STJ. Resumindo, o que o STJ decidiu, meus amigos? O STJ decidiu que deve-se prestigiar a boa-fé do último adquirente. O último adquirente estava de boa-fé, adquiriu o imóvel sem conhecer toda essa situação de alienação fraudulenta. Então, deve-se prestigiar a segurança jurídica do adquirente de boa-fé em detrimento dos interesses do credor. Então, o que vai acontecer nesse caso? Os outros participantes dessa fraude, eles vão ser condenados a indenizar o credor pelo valor do bem, vão ser condenados a pagar ao credor o valor do bem. No entanto, o último negócio, que foi um negócio regular, foi um negócio de boa-fé, ele permanece válido, permanece intacto, não vai ser anulado. Informativo, então, 521 do STJ. Com isso, encerramos fraude contra credores. Assunto difícil, mas assunto que é bastante cobrado nas provas, e aí vocês não vão mais errar essas duas questões. E já iniciamos agora outro assunto difícil, outro assunto polêmico, que é a cláusula penal, meus amigos. Cláusula penal moratória, cláusula penal compensatória. O que é isso? Primeiramente, o que é cláusula penal? Vejam na tela comigo. Cláusula penal é uma cláusula do contrato, ou então pode ser também um contrato acessório ao principal. Por meio dessa cláusula ou desse contrato acessório, é estipulado previamente o valor da indenização que deverá ser paga caso uma das partes do contrato não cumpra culposamente a obrigação. Vamos continuar o estudo aí da cláusula penal. Existem duas espécies de cláusula penal, meus amigos. A cláusula penal a cláusula penal moratória, aí na esquerda da tela de vocês, e a cláusula penal compensatória. Vejam na tela, por favor. A cláusula penal moratória é estipulada para desestimular o devedor de incorrer em mora, para desestimular que o devedor deixe de cumprir o contrato, para desestimular que ele não cumpra o contrato no tempo devido ou da forma como foi estipulada. Já a cláusula penal compensatória é estipulada para servir como uma indenização no caso de inadimplemento total da obrigação. Então, enquanto a cláusula penal moratória funciona como uma punição pelo atraso, olha, se você atrasar ou se você não cumprir aquilo que foi estabelecido, você vai pagar aqui uma multa, vai pagar uma punição por esse seu atraso. Essa é a cláusula penal moratória. Já no caso da compensatória, significa o quê? Se você não cumprir nada do contrato, se você não cumprir o que o contrato estabeleceu, você vai já pagar uma indenização pelas minhas perdas e danos. E essa indenização é de tantos reais. Vamos trabalhar com um mesmo exemplo para que vocês entendam bem a diferença de um para o outro, né? De uma espécie para a outra. Imaginemos que
uma grande artista, uma grande cantora seja contratada para fazer um show no Réveillon, para fazer o show à 00:01, né, numa determinada cidade do país. E aí, nesse contrato com essa cantora, existe uma cláusula lá. Existe um dos itens do contrato que fala o seguinte: se a cantora não entrar para fazer o show à 00:01, essa cantora irá pagar uma multa de R$10.000. Então, se a cantora não entrar para fazer o show à 00:01, se ela se atrasar, ela vai pagar uma multa de R$10.000 a cada meia hora de atraso, por exemplo. Perfeito. Essa é uma cláusula penal o quê, meus amigos? Uma cláusula penal moratória. Uma cláusula penal como uma punição por esse atraso. De outro lado, nesse mesmo contrato, meus amigos, existe uma outra cláusula que diz o seguinte: se a cantora não cantar, se a cantora não subir ao palco de jeito nenhum, se ela não aparecer para fazer o show, ela vai ser condenada a pagar o valor de R$500.000. Se a cantora não aparecer para fazer o show, paga uma multa de R$500.000. E aí, pessoal, essa segunda situação é uma cláusula penal moratória ou compensatória? Resposta: cláusula penal compensatória. Essa cláusula penal já funciona como uma pré-fixação, já está fixado de antemão qual é o valor da indenização caso ela não apareça para fazer o show. Então essa é a diferença entre cláusula penal moratória e compensatória. Passamos aí para um outro tópico. E agora vamos ver o que o STJ decidiu sobre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória, agora que você já relembrou o que é um e o que é outro. A pergunta que tem na tela é a seguinte: em um contrato no qual foi estipulado uma cláusula penal moratória, caso haja a mora, né? Caso haja esse atraso, é possível que o credor exija o valor desta cláusula penal e mais os lucros cessantes? Então é possível que seja exigida cláusula penal mais lucros cessantes, meus amigos? Resposta: sim. Não há proibição que se exija a cláusula penal moratória juntamente com o valor referente aos lucros cessantes. Um exemplo que talvez você esteja passando na prática, um exemplo que talvez você já tenha sido consultado por um amigo, por um tio, por um parente. O que acontece? Promessa de compra e venda de um apartamento. Você celebrou um contrato de promessa de compra e venda para adquirir o apartamento dos seus sonhos, onde você vai morar com a sua família. E lá nesse contrato tem uma previsão de que se a construtora atrasar mais do que 6 meses, ela vai pagar a título de multa o valor de tantos R$1.000. Que cláusula penal é essa, meus amigos? É uma cláusula penal moratória, uma cláusula penal pelo atraso na execução da obra. Essa cláusula penal, ela pode ser cumulada com lucros cessantes? Sim, pode ser cumulada com lucros cessantes. Por exemplo, você pode provar que esse apartamento seria destinado para aluguel. Você ia usar esse apartamento como uma forma de investimento, ia alugar esse apartamento para outras pessoas. Como a construtora está atrasando no pagamento, ela está atrasando na entrega desse imóvel, você exige o quê? Que ela pague a você, além da multa, os lucros que você está perdendo de obter, os lucros cessantes. Isso é possível? É possível exigir cláusula penal moratória mais lucros cessantes? Sim, o STJ afirmou que é possível essa cumulação. E a cláusula penal compensatória, meus amigos? Veja na tela. Em um contrato no qual foi estipulada uma cláusula penal compensatória,
caso haja o inadimplemento, é possível que o credor exija o valor da cláusula penal e mais os lucros cessantes? Entenderam agora a situação diferente? Agora é cláusula penal moratória. Lembrem lá do show, a artista resolveu não aparecer para fazer o show. Cláusula penal compensatória, é possível que seja exigida a cláusula penal compensatória e mais os lucros cessantes? Resposta: não. Não é possível a acumulação de cláusula penal compensatória com lucros cessantes. Também é decisão do STJ. Por quê, meus amigos? Porque a cláusula penal compensatória, ela já funciona como uma indenização por perdas e danos. É como se o contratante dissesse o seguinte: olha, caso uma das partes não cumpra o contrato, o que vai ter que ser pago é esse valor, é o valor da cláusula penal compensatória. Logo, ele não pode, após o inadimplemento, pedir mais nada a título de perdas e danos. Por quê? Porque já foi fixado de antemão o valor que seria devido nessa hipótese. Então, cláusula penal compensatória não combina com lucros cessantes, não pode ser acumulada com lucros cessantes. Resumindo, pessoal, muita informação, vamos resumir aí para vocês. É possível que o devedor pague cláusula penal mais lucros cessantes? Se for cláusula penal moratória, sim, né? Foi como a gente já explicou. Se for compensatória, resposta é não. Tema enfrentado pelo STJ no informativo 513, que vocês vão acertar nas próximas provas. Mas isso cai em prova, Márcio? Isso é exigido de alguma forma? Vamos ver que é exigido sim. De olho na tela. Concurso para juiz federal do TRF da 2ª Região. A alternativa dizia o seguinte, meus amigos: o STJ entende que, se for estipulada cláusula penal moratória, a parte que inadimplir o contrato não terá a obrigação de indenizar lucros cessantes. Isso está certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque o STJ diz que cláusula penal moratória pode sim ser cumulada com lucros cessantes. Ok? Outra questão, TRF, também da 2ª Região, vai perguntar o seguinte. Então, agora vamos para o TJ do Espírito Santo, Juiz de Direito do Espírito Santo. Ainda que possível, cláusula penal compensatória, estipulada para o caso de a inexecução ser insuficiente para compensar os prejuízos sofridos, não será lícito ao contratante ajuizar a ação buscando perdas e danos. Então, o que diz a alternativa aí, a questão? Ainda que a cláusula penal compensatória não compense todos os prejuízos, não será permitido ao contratante ajuizar ação por perdas e danos. Está certo isso? Está certo. Você estipulou a cláusula penal compensatória e não deu para o valor dela cumprir, para atender todos os prejuízos que você sofreu, paciência, não tem jeito. Por quê? Porque a cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com lucros cessantes. A alternativa correta, né? Como está aí assinalada no slide de vocês, sem dúvida nenhuma, vão acertar quando cair na próxima prova, né, de vocês. Vamos encerrar então a parte de cláusula penal e começar agora um outro tema árido, outro tema difícil, que é da evicção. Muitos alunos fogem aí da evicção, mas não precisa ter medo, porque é simples. Vejam na tela quando ocorre a evicção, meus amigos. A evicção ocorre quando uma pessoa que adquiriu um bem, ela perde a posse ou a propriedade dessa coisa. Por quê? Por causa de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que reconhece que uma terceira pessoa possuía direitos antes sobre esse bem, de maneira que ele nunca poderia ter sido vendido. Então, a evicção acontece quando alguém perde um bem que havia adquirido por força de uma decisão judicial ou de um ato administrativo
que reconhece que uma outra pessoa tinha direitos anteriores sobre esse bem. Exemplo comum, pessoal. Exemplo comum acontece quando uma pessoa compra uma determinada casa, um determinado bem, e essa casa e esse determinado bem depois se descobre que ela não pertencia ao vendedor. Nesse caso, pode acontecer a evicção. E aí, a pessoa que adquiriu perde o bem e vai ter que buscar o quê? Vai ter que buscar uma indenização contra quem vendeu o bem, contra o alienante. Então, a pessoa que sofreu a evicção, a pessoa que perdeu o bem, vai ter que buscar uma indenização contra o alienante. A evicção ela tem 3 personagens, tá? É uma história com 3 personagens. Quais são esses personagens? Eles estão aí na tela para vocês. O primeiro personagem é o evictor. O evictor é o terceiro que vai lá buscar o bem. O terceiro que diz, olha, esse bem não poderia ter sido vendido porque esse bem me pertence, esse bem, eu tenho um direito anterior sobre esse bem. É o evictor. O evicto é a pessoa que adquiriu o bem e que acabou perdendo esse bem em uma ação de evicção, em uma ação movida pelo evictor. Por fim, o alienante é aquele que transferiu o bem ao evicto e que por isso, por ter transferido esse bem e por esse bem não ter permanecido no patrimônio do adquirente, ele deve agora indenizar esse adquirente por conta dessa perda. Ok, pessoal? Relembrar o que é evicção? Vamos agora relembrar os requisitos para que a evicção ocorra, os requisitos para que se configure esse instituto jurídico. Esse é um tema muito importante, é um tema aqui que nós resumimos nesse slide, o que são várias e várias páginas de doutrina e muita divergência. A opinião que tem aqui na tela é a opinião majoritária, a opinião que vocês devem adotar em concurso. São 4 requisitos para a evicção. Primeiro, deve ter havido uma aquisição onerosa do bem. No material de apoio eu explico que pode ter uma exceção no caso de em casos específicos, mas que, em regra, deve ter havido uma aquisição onerosa do bem. Segundo requisito, deve ter havido uma perda total ou parcial da propriedade ou da posse dessa coisa alienada. Perda total ou parcial da propriedade ou da posse da coisa alienada. Terceiro requisito, o evictor, o terceiro que aparece, ele tem um direito anterior sobre a coisa. A coisa não podia ter sido alienada, há um vício nessa alienação porque o evictor possui um direito pré-existente a essa alienação. E o quarto requisito é a perda por meio de decisão judicial ou ato administrativo. Então a evicção ela pode acontecer tanto por decisão judicial, e aí é a hipótese mais comum, a hipótese que todos os livros têm, e pode acontecer também por uma perda decorrente de um ato administrativo. E essa questão do ato administrativo é que nem todos os livros abordam, então que é importante vocês gravarem, porque isso tem sido cobrado bastante nas provas de concurso. Então esses são os 4 requisitos para que aconteça a evicção. Agora vamos trabalhar com o seguinte problema, com a seguinte pergunta para vocês. Vejam na tela, meus amigos. No caso de a evicção ter acontecido por decisão judicial, ou seja, no caso de a perda do bem ter acontecido por uma decisão judicial, para que o alienante indenize o evicto, é necessário que tenha havido o trânsito em julgado da sentença que fez com que ele perdesse a propriedade ou a posse do bem? Pergunta difícil, Pergunta um pouco confusa, mas vamos ver com um exemplo como fica mais fácil. João comprou uma casa de Pedro, tá ok? Mário ajuizou uma ação reivindicando a casa. O Mário falou o seguinte, olha, o João
o Pedro não poderia ter vendido essa casa, porque essa casa era minha. O Pedro vendeu uma coisa que não era dele. Então Mário ajuizou uma ação buscando retomar a casa, reivindicar a propriedade da casa. A sentença foi favorável a Mário, ou seja, Mário foi considerado realmente como ostentando um direito anterior a essa alienação. Significa o quê? João perdeu a casa para Mário. Houve recurso, né? João recorreu contra essa decisão. No entanto, João já ficou preocupado. João falou o seguinte: não, eu vou recorrer. Tudo bem, vou tentar reverter essa perda aqui da casa. No entanto, mesmo havendo recurso, o João já pode cobrar indenização de Pedro? Mesmo a sentença judicial que declarou a evicção, estando ainda sem trânsito em julgado, mesmo assim, é possível que João já cobre uma indenização de Pedro? A resposta foi decidida pelo STJ, pessoal. E aí, o que vocês acham? O STJ decidiu que sim, que é possível. O STJ decidiu o quê? Vejam na tela. Segundo decidiu o STJ, para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, ou seja, para que possa cobrar a indenização, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que fez com que ele perdesse o bem. Ou seja, João pode, desde já, cobrar a indenização de Pedro, que vendeu o bem para ele. Mesmo que essa decisão, mesmo que essa sentença que decretou a evicção ainda não tenha transitado em julgado. Essa é uma decisão importantíssima. Marquem aí no seu material, façam um asterisco, releiam essa decisão, porque vai cair na sua prova. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Decisão muito importante, decisão sobre um tema muito polêmico e que vocês vão acertar com certeza. Ainda tratando sobre a evicção, pessoal, vamos trabalhar com outro tema também muito cobrado nas provas, e é a seguinte: a denunciação da lide é um requisito para a indenização pela evicção? Ou seja, a pessoa que está sendo demandada pelo terceiro, ela é obrigada a fazer a denunciação da lide, chamando, convocando ao processo a pessoa que vendeu o bem, a pessoa do alienante, né? E aí, o que vocês acham, pessoal? Vejam na tela. O texto do CPC, ele afirma literalmente que sim. O texto do CPC afirma que a denunciação da lide, ela é obrigatória. O artigo 70, inciso 1º, diz que a denunciação da lide é obrigatória ao alienante, ou seja, preciso chamar o alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. Então, pelo texto do CPC, a denunciação da lide é obrigatória. Mas aí, será que o STJ comunga desse mesmo entendimento? Será que o STJ faz uma leitura literal do CPC, meus amigos? E aí, o próximo slide, entendimento do STJ. A denunciação da lide é obrigatória? Não. O STJ possui entendimento majoritário de que não é necessária, não é obrigatória a denunciação da lide. Aí vocês me perguntam, mas Márcio, e agora? O que eu faço na prova? Eu sigo o CPC, eu sigo o STJ, o que eu faço? Depende, meus amigos. E aí vocês vão ter que ter a malícia, na hora do concurso. Se for um concurso CESP, for um concurso que exige jurisprudência, e se o enunciado da questão mencionar, segundo a jurisprudência do STJ, segundo o entendimento majoritário dos tribunais, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, se o enunciado da questão tiver uma explicação nesse sentido, marquem o entendimento do STJ. Concurso CESP é quase certeza que vão cobrar o entendimento do STJ. Agora, se estiverem fazendo, por exemplo, um concurso Carlos Chagas, se estiverem fazendo um concurso
de analista, um concurso em que não se cobre tanta jurisprudência, aí fiquem com o texto do CPC. Podem dizer o seguinte, olha, de acordo com o CPC, né, e aí vocês vão utilizar a redação literal do CPC. Atentem quanto a esse ponto, porque é muito importante sobre a evicção. Resumindo aí, os dois julgados sobre a evicção, as duas conclusões sobre a evicção. Para o STJ, não são requisitos indispensáveis a indenização por evicção. O trânsito em julgado da sentença que determina a perda do bem. Ou seja, a pessoa que perdeu o bem não precisa esperar o trânsito em julgado para cobrar a indenização. Por quê, pessoal? Esse trânsito em julgado pode demorar anos. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil, às vezes a decisão judicial para transitar em julgado demora 10, 15, 20 anos. Não tem razoabilidade que a pessoa aguarde o trânsito em julgado para cobrar a indenização. Então, o STJ dispensa o trânsito em julgado nesses casos. Segunda conclusão, não é necessária, não é obrigatória a denunciação da lide pelo evicto para que possa exercer os direitos de indenização resultantes da evicção. Conclusões expostas no belo voto do ministro Luiz Felipe Salomão, no informativo 519, mais de 50 páginas de voto resumidas aí para vocês não perderem tempo. Fechamos aí a evicção e vamos agora tratar sobre a venda de ascendente para descendente. Vamos lá. O Código Civil, ele prevê o contrato de compra e venda, né? Todo mundo já estudou o contrato de compra e venda na faculdade. E o Código Civil prevê que, em regra, a pessoa é livre para vender para quem ela quiser, por quanto ela quiser, e o que ela quiser. Isso, no entanto, é a regra. A regra é a autonomia privada. No entanto, o próprio Código Civil estabelece restrições a essa autonomia privada, estabelece restrições à venda. Então, o Código Civil estabelece restrições de quem pode vender, para quem se pode vender e do que se pode vender. Então, há restrições quanto à liberdade de vender e de comprar. Tudo bem. Uma dessas restrições à liberdade de vender é o caso da venda de ascendente para descendente, ou seja, do avô para o neto, né, do pai para o filho, da mãe para o filho, da mãe para a filha. O Código Civil estabelece restrições para esse tipo de venda, para a venda de ascendente para descendente. Qual é a restrição, pessoal? A restrição está na tela de vocês, deem uma olhada. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, é anulável a venda de ascendente para descendente sem o consentimento, né, dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Qual é a finalidade dessa restrição? Por que que o Código Civil resolveu implicar com isso, meus amigos? A finalidade dessa restrição é evitar que haja uma violação ao princípio da igualdade das legítimas. Ou seja, a finalidade dessa restrição é evitar que um ascendente tenha uma preferência por algum dos seus filhos, por exemplo, um pai que tenha uma preferência maior por algum dos filhos, ele faça uma simulação de uma compra e venda e, na verdade, o que ele esteja fazendo? Ele esteja dando mais para esse filho do que para os outros. E aí haveria uma violação ao princípio da igualdade das legítimas. Então é por isso que o Código Civil resolveu se intrometer nessa autonomia privada da venda de ascendente para descendente. Quais são os requisitos para que haja anulação? Então vamos dizer que um descendente vendeu, um pai vendeu uma casa para um filho. Um pai vendeu uma casa para um filho. O outro filho não gostou. Não gostei dessa venda, não. Eu quero anular essa venda.
O que esse outro filho, que não gostou, vai precisar fazer? Ele vai ter que provar que não houve consentimento dele, né, que é o outro descendente, ou então que não houve consentimento do cônjuge do vendedor, né, do cônjuge do seu pai. Então ele vai ter que provar que não houve o consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge do vendedor. E ele vai ter que provar o quê, meus amigos? Segundo requisito, ele vai ter que provar que houve um prejuízo a ele, que de alguma forma aquela venda o prejudicou. E essa prova desse prejuízo, ela precisa ser uma prova concreta, precisa ser uma prova real, ou pode ser uma alegação genérica? Ele pode chegar na petição inicial e alegar de maneira genérica, olha, essa venda me prejudicou, mas sem explicar, sem detalhar por que houve esse prejuízo. Não, esse prejuízo, ele tem que ser concreto, ele tem que ser detalhado, ele tem que ser real, ele não pode ser presumido. Foi isso que o STJ decidiu no informativo 514. O que é que ele decidiu? Que é imprescindível, é fundamental que o autor da ação anulatória comprove, no caso concreto, a efetiva ocorrência de prejuízo aos demais herdeiros necessários, não se admitindo a alegação de prejuízo presumido. Essa expressão vai cair na sua prova, meus amigos. Prejuízo presumido é possível para a venda, para a anulação da venda de ascendente para descendente? Resposta: não. Não pode o prejuízo ser presumido, ele deve ser concreto, deve ser efetivo. Por quê? Porque o negócio jurídico que foi praticado, a venda de ascendente para descendente, esse negócio jurídico não é um negócio jurídico nulo, né, no qual o prejuízo é presumido. Ele se trata de um negócio jurídico anulável, no qual o prejuízo deve ser demonstrado concretamente no caso específico, informativo 514 do STJ. E aí, vamos ver se isso é cobrado em prova. Mas isso aí é exigido na prova? Foi exigido agora, recentemente, no concurso do TJ, juiz de direito do TJ de Goiás. Perguntou o seguinte: a venda de ascendente para descendente sem o expresso consentimento dos demais descendentes constitui. Será que a letra A, meus amigos, é um negócio jurídico nulo de pleno direito? Não. Por quê? Porque o próprio Código Civil, nós vimos no primeiro slide, o próprio Código Civil diz que ele é anulável. Então você já descarta a letra A. Vamos pular a letra B. Eu resolvi pular a letra B, não sei por quê. Vamos ver a C. Configura um adiantamento de legítima? Não, não configura obrigatoriamente um adiantamento de legítima. Por quê? Porque se a compra e venda foi real, se a compra e venda foi concreta, e se o valor pago pelo descendente foi um valor justo para aquele bem, não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo. Por quê? Porque esse dinheiro ele reverte ao patrimônio do ascendente. E esse dinheiro vai poder ser distribuído igualmente entre os herdeiros. Então, a venda de ascendente para descendente, se foi feita de maneira regular, se foi feita com um preço justo, sem nenhum tipo de prejuízo aos demais descendentes, ela não é um adiantamento de legítima. Diferente é o caso da doação, que a doação configura aí um adiantamento da legítima. Letra D. Esse negócio jurídico aí é um negócio jurídico ineficaz? Não, não é um negócio jurídico ineficaz. Por quê? Porque o próprio Código Civil diz que ele é um negócio jurídico anulável. E letra E, diz que é sempre uma doação simulada? Nós vimos agora que não. Nem sempre é uma doação simulada. Por quê? Porque pode ser que o descendente tenha pago um preço justo por aquele bem, que esse valor tenha revertido efetivamente para o patrimônio do ascendente, e aí nesse caso não teremos uma doação simulada. Nós podemos ter um negócio jurídico, uma compra e venda concreta. Então, sobra qual alternativa aí, meus amigos? Sobra a alternativa B. Trata-se de um negócio jurídico anulável conforme texto expresso do Código Civil.
Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui essa aula sobre os principais julgados de direito civil do primeiro semestre de 2013. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço.